A bandeira americana tremulava firme sob o céu cinzento daquela manhã silenciosa. O sargento Nicholas Hayes, veterano condecorado do Corpo de Fuzileiros, preparava-se para a missão mais solene de sua vida. Ele vestiu seu uniforme cerimonial, com a mesma precisão de quem já marchou por desertos e selvas. O caixão coberto com a bandeira aguardava no centro do pátio da base, cercado por soldados em formação. O herói caído era o capitão Elijah Moore. Seu comandante e amigo de guerra Nicholas prometera que jamais deixaria sua despedida ser esquecida ou interrompida. Mas rumores circulavam de que autoridades locais queriam cancelar a cerimônia por razões logísticas. O sargento apenas murmurou: "Não enquanto eu respirar." A ligação veio cedo naquela manhã, do alto comando da cidade. Informaram que, devido a um protocolo de segurança, a homenagem seria reduzida a uma cerimônia fechada. Nicholas cerrou os punhos enquanto ouvia a voz fria do major no telefone. "O que vocês estão fazendo é um desrespeito à memória. T.M. Haraway." A resposta foi evasiva, sugerindo que os conflitos de agenda e ordem pública exigiam mudanças. Mas para o sargento, era um insulto disfarçado de burocracia. Ele desligou o telefone e olhou para a foto de Elijah em seu distintivo. "Hoje, você será honrado, quer eles queiram ou não." Nicholas reuniu os demais fuzileiros da antiga Companhia Bravo. Mesmo aposentados, todos vestiram seus uniformes de gala, sem hesitar. Eles tinham lutado lado a lado com Elijah na Batalha de Marjah, no Afeganistão. Cada um carregava as marcas da guerra menos físicas e emocionais. Não era apenas uma cerimônia, era uma promessa entre irmãos. O grupo decidiu marchar com um caixão até o cemitério militar, com ou sem escolta oficial. O velho jipe da companhia foi restaurado especialmente para esse dia. E nele, com a bandeira cobrindo o caixão, a jornada solene começou. As ruas estavam frias e vazias quando o cortejo começou a avançar. Mas em cada esquina, pessoas surgiam, tirando os chapéus e colocando a mão no peito. Nicholas manteve a postura ereta, carregando um dos cantos do caixão. Alguns agentes de trânsito tentaram barrar o trajeto, dizendo que não havia autorização. Ele apenas mostrou o uniforme, os olhos firmes. "Não estou pedindo permissão." Firmeza. Os oficiais recuaram em silêncio. As buzinas foram substituídas por aplausos e lágrimas de quem reconhecia o sacrifício. A honra caminhava pelas ruas, guiada por quem não esqueceu. A história começou a se espalhar nas redes sociais, impulsionada por vídeos e fotos. Veteranos marcham pela honra de um herói ignorado pelo sistema. O povo reagiu com força, tomando as calçadas com bandeiras e flores. Em frente ao prédio da prefeitura, uma multidão esperava a passagem do cortejo. Nicholas notou crianças com camisetas do exército e idosos com medalhas no peito. Mesmo os que não conheciam Elijah sentiam que algo maior estava em jogo. Era uma guerra simbólica contra o esquecimento e a frieza da burocracia. E na batalha, ninguém recuava. No alto de um prédio, uma câmera de TV transmitia ao vivo a marcha dos veteranos. Nicholas evitava entrevistas, preferindo falar com sua atitude. Cada passo era um grito silencioso. "Nós não deixamos os nossos para trás." A viúva de Elijah, Sarah Moore, seguia o jipe em um carro modesto, emocionada. Ela segurava a bandeira dobrada que seria entregue no momento final. Dentro do caixão, jaziam décadas de coragem, amizade e lealdade. O som dos tambores improvisados ecoava pelos bairros. E os veteranos, mesmo com idade avançada, não demonstravam cansaço. No entanto, o alto escalão da base militar tentou intervir. Mais uma vez, enviaram a patrulha para interromper o trajeto, citando ordens superiores. Nicholas saiu à frente e encarou o tenente que desceu do veículo. "Com todo o respeito, senhor, hoje não tem volta." OSIs. Patrulha reconheceram o veterano e hesitaram. Um deles, emocionado, pediu para se juntar ao cortejo. O tenente, sem escolha, apenas observou em silêncio. Mais uma linha havia sido cruzada menos e do lado certo da história. Conforme o sol subia, o número de pessoas nas ruas aumentava. Grupos de motoqueiros veteranos, escoteiros e bombeiros uniram-se à marcha. Cartazes diziam: "Heróis não são esquecidos, deixem a honra passar." O cortejo virou símbolo de resistência e reverência. Sarah, com os olhos marejados, disse a Nicholas: "Ele está vendo isso." "Eu sei." O sargento assentiu, mas não felu. As palavras lhe faltavam. Ele apenas manteve o olhar fixo no horizonte, guiando todos com a firmeza de um líder. O cemitério ainda estava longe, mas nada os impediria de chegar. Na rádio local, o locutor interrompeu a programação para cobrir o evento. Milhers ouviam com atenção a marcha descrita com emoção. As autoridades começaram a sentir a pressão popular. Reuniões emergenciais foram convocadas no gabinete do prefeito. Mas era tarde. O povo havia assumido o comando daquela cerimônia. Nicholas não fazia discursos, ele cumpria promessas. Elijah merecia o
mesmo respeito que ofereceu ao país. E cada batida de bota no asfalto ecoava essa verdade. Um último bloqueio foi armado perto da entrada do cemitério militar. Dessa vez, agentes federais aguardavam o grupo. Nicholas respirou fundo e parou diante dos homens armados. Este homem deu a vida pela pátria. Vocês vão negar a ele o direito ao descanso? Um silêncio cortante caiu sobre o grupo. Antua, um dos agentes abaixou a arma e se posicionou em continência. Outros seguiram o gesto, deixando o caminho livre. O sargento assentiu e, com lágrimas contidas, retomou a marcha. A entrada do cemitério se abriu com o ranger pesado dos portões de ferro. Nicholas liderou o grupo com passos firmes, seguido pelos demais veteranos. Lá dentro, centenas de túmulos de heróis formavam fileiras silenciosas. O som das botas no solo era o único ruído, além do vento suave. Sarah desceu do carro com a bandeira apertada contra o peito. O sol, agora no alto, iluminava o caixão como se o céu também prestasse sua homenagem. O ponto final daquela jornada estava diante deles, o túmulo reservado ao capitão Elijah Moore. Mas ainda havia um último obstáculo. Ninguém havia cavado o local. Nicholas olhou ao redor, confuso e indignado com o descaso. O cemitério havia recebido ordens superiores para não preparar a sepultura. Sarah começou a chorar, sentindo-se traída mais uma vez. Sem hesitar, o sargento tirou o paletó do uniforme e pegou uma pá. Ele merece o descanso, nem que eu cave com as próprias mãos. Outros veteranos se juntaram, um a um, cavando em silêncio. A multidão ao redor assistia, alguns se oferecendo para ajudar. O momento virou símbolo de determinação e respeito acima da burocracia. As câmeras transmitiam ao vivo a cena que emocionava o país. Jornais e sites atualizavam a cada minuto a marcha e agora a escavação. Veteranos cavam túmulo com as próprias mãos para herói esquecido pelo sistema. Enquanto cavavam, Nicholas se lembrava das palavras de Elijah durante a guerra. Se um de nós cair, os outros garantem que ele volte para casa. Era isso que estavam fazendo, trazendo Elijah de volta, com honra. Suas mãos estavam sujas de terra, mas seu coração estava limpo de arrependimento, e a sepultura ficou pronta antes que qualquer autoridade pudesse impedi-los. A cerimônia improvisada começou com um silêncio que dizia mais do que discursos. Nicholas tomou posição ao lado do caixão, ainda sem saber se conseguiria falar. Sarah tocou seu braço e assentiu, dando-lhe força. Ele então se dirigiu à multidão com voz grave e embargada. Não estamos aqui por política, protocolo ou medalhas. Estamos aqui porque um homem deu tudo por nós. E nenhum papel carimbado vai apagar isso. A multidão respondeu com um aplauso demorado, respeitoso e comovente. O sargento retirou de seu bolso uma carta antiga e amassada. Era uma carta escrita por Elijah, guardada desde a última missão juntos. Nela, o capitão dizia que se algo acontecesse, queria ser enterrado com seus irmãos ao lado, e que acima de tudo queria que o povo soubesse que ele acreditava no país. Nicholas leu a carta em voz alta, com pausas para conter as lágrimas. Quando terminou, segurou firme o caixão e o ajudou a descer a cova. Ao lado, Sarah caiu de joelhos, em oração silenciosa. A terra cobriu o caixão devagar, como um manto de despedida. Após o enterro, todos se colocaram em posição de sentido. Mesmo com dificuldades físicas, os veteranos fizeram a salva de 21 tiros. O som ecoou como trovões de respeito no céu claro. Depois Nicholas dobrou a bandeira com as próprias mãos, como manda a tradição. Ele caminhou até Sarah, e com lágrimas nos olhos, entregou o triângulo sagrado. Em nome da pátria e dos irmãos de farda, receba esta bandeira. Ela apenas murmurou, obrigada por não desistir dele. E então, pela primeira vez no dia, o sargento permitiu-se chorar. Enquanto a multidão se dispersava, algo surpreendente aconteceu. Um grupo de jovens cadetes se aproximou, pedindo para conversar com Nicholas. Eles disseram que haviam sido inspirados pela atitude dele e dos veteranos. A escola militar falou sobre honra, mas hoje vimos ela de verdade. Nicholas olhou para os rostos jovens e sentiu uma centelha de esperança. Honra não é uma palavra bonita no papel. É o que você faz quando ninguém mais quer fazer. Os cadetes pediram permissão para colocar flores no túmulo de Elijah. O sargento assentiu, com um sorriso contido, mas orgulhoso. A repercussão chegou a níveis nacionais, em poucas horas. O presidente enviou uma nota oficial, reconhecendo o ato dos veteranos. Mas Nicholas não queria holofotes nem desculpas públicas. Tudo o que fizemos foi cumprir nossa promessa. Apesar disso, convites para entrevistas e homenagens começaram a chegar. Veteranos de outras partes do país também se manifestaram em solidariedade. Muitos diziam que aquela atitude havia resgatado o verdadeiro espírito do serviço militar, e que, graças a isso, um debate sério sobre o esquecimento dos heróis começava a tomar forma. Em casa,
Nicholas refletia diante das fotos antigas, da Companhia Bravo. Cada rosto era uma lembrança viva de sacrifício e irmandade. O enterro de Elijah havia despertado fantasmas e curado feridas ao mesmo tempo. Sarah ligou mais tarde, dizendo que gostaria de criar um memorial em nome do capitão. Ela pediu que Nicholas liderasse o projeto, como havia feito com a homenagem. Mesmo relutante, ele aceitou com humildade. Se for para lembrar quem ele foi, conte comigo até o fim. O sargento sabia que sua missão ainda não estava encerrada. Dias depois, Nicholas foi chamado para uma cerimônia oficial na base militar. A princípio, pensou em recusar. Não queria reconhecimento vazio, mas algo o fez mudar de ideia. Os cadetes estariam presentes. Na cerimônia, ele recebeu uma medalha simbólica entregue por um dos jovens alunos. Senhor, um dia quero ser metade do soldado que o senhor é. Nicholas Abeksusei olhou nos olhos do garoto e respondeu: então nunca esqueça seus irmãos, mesmo quando o mundo esquecer. E naquele momento, ele sentiu que o legado de Elijah estava vivo. O projeto do memorial, em homenagem ao capitão Elijah Moore, começou com recursos limitados. Sarah, Nicholas e os veteranos da Companhia Bravo reuniram-se semanalmente para planejar tudo. Queriam algo simples, mas carregado de significado, como o próprio Elijah, um monumento de pedra, com os nomes de todos os que serviram ao lado dele. A cidade, antes indiferente, agora doava materiais, espaço e voluntários. Nicholas desenhou o símbolo central. Um capacete repousando sobre um fuzil. Crovado no solo. Isso representa quando um irmão cai. Mas nunca é esquecido, disse ele. Cada detalhe do projeto carregava histórias e cicatrizes da guerra. Durante a construção, velhos companheiros de outras regiões chegaram para ajudar. Amdilis, Samtex Ramirez, estava em cadeira de rodas, mas fez questão de pintar cada placa. Outros traziam cartas, medalhas e objetos de Elijah, doados ao memorial. Nicholas mantinha um diário com os nomes de todos os soldados da Companhia Bravo. Ali, não eram apenas estatísticas, mas homens de carne, alma e coragem. Esse memorial é para lembrar quem foram. Não só o que fizeram menos, dizia. Eopia, jovens da comunidade, começaram a visitar e perguntar sobre a história deles. A lembrança se tornava viva nas conversas, não apenas nas pedras. No dia da inauguração, o local estava lotado. Famílias, soldados, civis, políticos e crianças lotaram o espaço ao redor do monumento. Mas Nicholas, em silêncio, manteve os olhos fixos na bandeira hasteada. Para ele, aquele dia não era de comemoração, era de dever cumprido. Sarah foi chamada para falar, mas se emocionou e apenas segurou a mão do sargento. Ellen subiu ao palco improvisado e pegou o microfone. Nós não viemos aqui hoje para nos vangloriar. Viemos garantir que, quando alguém perguntar quem foi Elijah Moore, ninguém diga não sei. As palavras simples de Nicholas tocaram a todos como uma oração. Não havia retórica nem vaidade, menos apenas verdade e dor transformadas. Em honra. Após o discurso, os veteranos prestaram continência ao monumento. Os cadetes entoaram o hino nacional com lágrimas nos olhos. Sarah colocou a bandeira dobrada no altar principal como símbolo eterno. Nicholas sentiu um peso sair dos seus ombros, mas outro surgir em seu coração. Agora ele carregava o dever de manter viva a memória de todos os que ficaram para trás. E esse fardo, ele carregaria sem hesitar. A fama do memorial espalhou-se pelo país. Outras cidades começaram a replicar o modelo, criando espaços para lembrar seus próprios heróis. Nicholas recebeu cartas de mães, filhos e netos de veteranos, agradecendo pela inspiração. Seu ato me fez entender o que meu pai passou, dizia uma delas. Mas o sargento continuava avesso aos holofotes. Ele preferia a quietude da manutenção do local, limpando folhas e organizando flores. O verdadeiro respeito é contínuo. Não acontece só em dias de evento, menos afirmava. Ali, entre placas de bronze e passos silenciosos, ele encontrava paz. Um ano depois, Nicholas foi surpreendido com um convite especial. Seria homenageado no Congresso por sua atitude exemplar em defesa da memória militar. Sarah insistiu que ele aceitasse, dizendo que Elijah ficaria orgulhoso. Ele viajou até a capital, vestindo o mesmo uniforme da marcha. Senadores e deputados o aplaudiram de pé, mas ao discursar ele manteve o foco em Elijah, não em si mesmo. Eu sou só o carregador de uma promessa. O herói foi ele, e encerrou dizendo: quando um soldado morre, ele não some. Elmora, M.S. Após o discurso, uma jovem se aproximou com os olhos marejados. Ela era neta de um soldado que lutou com Elijah e havia desaparecido em missão. Disse que, graças ao memorial, havia encontrado documentos e cartas do avô. Nicholas a abraçou e prometeu ajudá-la a descobrir mais sobre a história. Mais uma vez, o ato de honra transformava vidas além do que se podia imaginar. O passado se conectava com o presente,
criando sentido para as gerações futuras. Toda história esquecida é uma cicatriz aberta. Menos ele dizia. E agora, ele queria fechá-las, uma por uma. De volta à cidade, Nicholas continuou visitando o túmulo de Elijah todos os domingos. Levava uma flor branca e sentava-se em silêncio por alguns minutos. Conversava com ele como se ainda estivesse ao seu lado na trincheira. A gente conseguiu, irmão. Não deixaram te apagar. Muitas vezes, crianças passavam e o observavam, em silêncio respeitoso. Algumas perguntavam quem estava ali. E Nicholas contava a história do capitão. Assim, a chama da memória seguia acesa, uma geração por vez, e cada domingo para ele era um ato de resistência contra o esquecimento. Com o tempo, Nicholas passou a ministrar palestras em escolas e academias militares. Contava sobre a guerra, sim, mas falava mais sobre o que vinha depois dela, sobre carregar fantasmas, reconstruir vidas e honrar promessas. O que mais o comovia era ver os jovens ouvindo com atenção genuína. Um herói não é quem vence a guerra, é quem continua lutando por seus irmãos, dizia. Muitos daqueles jovens visitavam o memorial depois das palestras. Deixavam cartas, flores, dog tags. Elijah se tornara um símbolo, e Nicholas, o guardião dessa lembrança. Anos se passaram, e o velho sargento já andava com dificuldade, mas nunca deixou de visitar o túmulo, cuidar do memorial ou falar de Elijah. Na última cerimônia do Dia dos Veteranos, ele se emocionou ao ver um novo grupo marchando. Eram jovens cadetes, levando o caixão simbólico de um herói desconhecido. Repetiam a mesma marcha feita por Nicholas tantos anos antes. Ele, sentado, sorriu com os olhos marejados e murmurou: agora, eles sabem, e nunca vão esquecer, porque tentaram parar a honra final de um herói de guerra. Mas o soldado? Não, Riku,